Você tem dificuldade de escrever a sua análise de resultados? Não sabe como colocar cada um dos elementos e, inclusive, quais são os elementos que compõem a análise de resultados? Então, se você quer desenvolver a sua pesquisa científica e está com dificuldades, você vai aprender isso nesta aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e hoje vamos tratar sobre a análise de resultados, a seção que trata sobre como interpretar, como apresentar os dados de sua pesquisa, os resultados obtidos para a comunidade científica e para a sociedade, obviamente. Se você estiver chegando neste vídeo e não ter assistido às demais aulas as anteriores que tratavam sobre os demais tópicos de uma pesquisa científica, como referencial teórico, metodologia, recomendo fortemente que você volte e assista esses vídeos. Ao lado aqui irá aparecer um card da aula anterior que tratou sobre metodologia científica, a fundamentação metodológica para ser aplicada na sua pesquisa. Então recomendo fortemente que você assista primeiro esse vídeo. Posteriormente, aí você retorna para que venha compreender a aplicação da metodologia nesta pesquisa científica. De antemão, deixo claro que a pesquisa que vai ser apresentada aqui é a mesma que tem sido utilizada desde a primeira sessão da introdução. Então, estamos acompanhando a elaboração de um trabalho científico com base em um artigo real, um artigo que foi publicado, inclusive de minha autoria. Então, estamos acompanhando isso aqui. Se você é de uma área que é distinta da área de administração, contabilidade, economia, finanças, talvez parte do que você vai estar vendo aqui vai ficar uma linguagem um pouco distinta, um pouco talvez com dificuldade para você compreender. Mas o raciocínio por trás, creio que ele vai ser bastante útil. Então, se você é de uma área distinta, saiba que tem esse viés. Vamos lá para a nossa análise do artigo e ao longo dessa apresentação, você vai entender e vai compreender como deve ser aplicado cada um dos critérios de análise de resultados. O artigo utilizado nesta videoaula consta o link para ele na descrição deste vídeo, então você vai poder ter acesso a este conteúdo. Vamos partir agora para a seção de análise de resultados. Já tratamos sobre introdução, sobre referencial teórico e sobre metodologia. Estamos partindo agora para a análise de resultados. Quanto à análise de resultados, vale salientar que a nossa pesquisa, a pesquisa que foi utilizada aqui juntamente com a autoautora, tratou de uma pesquisa de caráter quantitativo. E isso pode fazer diferença quanto à abordagem que você vai estar dando à sua escrita de um trabalho científico. Então, quero deixar essa informação também muito clara para você. De antemão, vale mencionar que essas pesquisas que tratam de aspectos quantitativos, é muito comum o uso de uma abordagem introdutória que apresente uma análise descritiva dos dados. Então, eu quero também, não é o objetivo desta aula, falar sobre metodologia científica na perspectiva de normas da ABNT. Contudo, eu vou ter que fazer menção em alguns momentos a esses pontos, até para poder facilitar o entendimento. Quando você vai expor uma tabela, um quadro ou até mesmo uma figura, esses termos que antecedem a apresentação de cada tabela tem que constar nele ao termo em maiúsculo. Então, o termo tabela aqui, o T tem que estar com a primeira letra em maiúscula. E aqui estou fazendo menção a que tabela é. Nessa pesquisa aqui, eu vou seguir a ordem crescente, obviamente, e a primeira tabela, a tabela 1. Estou mencionando aqui, inclusive, o período de análise, que é de 2014 a 2017, coisa que já consta na análise ou na exposição da metodologia a ser empregada da pesquisa. Nesse primeiro momento, você que já tem acompanhado já desde os demais vídeos, estamos falando aqui sobre uma metodologia de investimento para montar um portfólio, uma carteira de investimento que possa ser, digamos, o mais rentável possível, a mais vantajosa possível. Diante disso, foi elaborado aqui alguns cálculos que é chamado de retorno. O que é basicamente esse retorno? Para quem talvez é leigo, não é da área de finanças, administração, contabilidade e afins. Nessa perspectiva de retorno, é basicamente o quanto eu tive de ganho de um investimento em um determinado período de tempo. No caso aqui, é um retorno médio durante o mês. Então,
Durante o ano de 2014, o retorno médio de um investimento era de 10,24% do Bitcoin, 10,24% de ganho médio. E assim por diante, durante todo o período de 2014 a 2017. Então, 10,24 foi a média de ganho. E assim para cada um dos investimentos. Ibovespa teve em torno de 1,02, 0,99 BRX e assim por diante. Então, isso aqui foi uma média. Temos também o desvio padrão, que apresenta a variação que esses valores tiveram, tanto para maior como para menor. Não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo, mas só para você compreender como funciona o raciocínio. E aqui também os valores mínimos e máximos. Isso quer dizer que em um determinado mês, o Bitcoin teve uma perda, de uma diminuição dos retornos em 24%. E teve um mês que chegou a ter um acréscimo, um ágio de 115%. Então, essa informação. Os demais itens também aconteceram algo semelhante, né? Ibovespa perdendo 11%, IBRX perdendo 11%, os ganhos aqui em torno de 16%, 17%, e assim vai. Então, fica essas informações aqui, é uma análise descritiva, uma abordagem inicial, e é muito comum e vale ressaltar que é interessante ser aplicado esse tipo de análise em trabalho de perspectiva quantitativa. Você faz uma abordagem inicial apresentando esses dados. Então, basicamente, eu fiz uma apresentação dos retornos em uma abordagem geral, bem genérica. Logo em seguida da apresentação da tabela, eu tenho sempre que explicar ela. Eu não posso deixar uma tabela ou um gráfico, uma figura, sem explicação. Então, inicialmente, eu apresento o gráfico, ou a tabela, ou o quadro, num parágrafo anterior, menciono que número é, a que se refere. Eu fiz isso no parágrafo anterior. Apresento a tabela e, posteriormente a isso, eu vou fazer o quê? Comentar a tabela. Eu sei que algumas coisas elas vão ser até um pouco redundantes, tem que se evitar. Quando é algo muito claro na própria tabela, no próprio gráfico, você não precisa vir a mencionar. Mas aqui eu dou uma ênfase quanto à disparidade do Bitcoin em relação aos outros ativos, o comportamento que ele teve. Ele teve uma grande volatilidade, reduziu aqui 24% e teve um acréscimo em outro período de 115%. E o desvio padrão, obviamente, ele ficou muito elevado, dada essa variabilidade que ocorre mês a mês da cotação do Bitcoin em relação aos demais ativos. Basicamente é isso que é apresentado nesta tabela. Então, eu vou dar um passo a mais. É apresentado, então, aí o retorno médio mensal por ano. Então, apresentou a tabela bem mais genérica e, posteriormente, apresentei ela por ano. Quando eu vou fazer análise por ano, eu percebo que em 2014 o Bitcoin teve uma perda mensal, em média. Já em 2017 teve um ganho aí, em média de 32% praticamente. Então daí se entende que aquela informação de um ganho em geral que o Bitcoin teve, que foi de 10,24, conforme apresenta-se aqui na tabela anterior, nesse item aqui, de 10,24, a informação desse 10,24, ele já consta aqui de forma, vamos dizer, mais detalhada. Eu tenho o desdobramento dele em cada um dos anos. Então, isso aqui ainda não é a análise propositalmente feita do trabalho. Isso aqui é apenas uma abordagem inicial para que introduzir os resultados, como os dados foram manipulados. Isso é muito importante para ter essa abordagem inicial. Isso aqui é chamado de análise descritiva e o termo estatisticamente também é chamado de estatística descritiva. Obviamente foi feito alguns cálculos para que apresentasse isso, mas isso aqui é apenas um insumo que vai ser empregado na pesquisa. Isso aqui não é o resultado final da pesquisa. O trabalho vai muito mais além do que isso. Uma coisa que tem que se considerar na pesquisa é que ao você expor esses resultados e comentar inclusive as tabelas, sempre que possível você faça comparações e interpretações desses dados com pesquisas, estudos anteriores, abordagens que antecederam sua pesquisa.
Por isso que a questão do referencial teórico, como a introdução, aqueles elementos não estão lá apenas por constar. Tem uma lógica por trás, tem um raciocínio por trás. Aquilo ali vai ajudar e vai contribuir para a finalização de sua pesquisa, para que você possa avançar em relação a essas proposições e estudos anteriores. É esse o raciocínio. É isso que vai fazer diferenciar a sua pesquisa, inclusive muitas das vezes, de pesquisas que não têm esse cuidado e esse zelo. Então, isso é um fator que é diferencial. E é interessante mencionar isso, como eu trabalho também como avaliador de papers, de artigos científicos para algumas revistas aqui no Brasil, percebo que existe uma deficiência em alguns artigos quanto a ter esse tratamento de comparação e de avançar, ou de pelo menos deixar muito claro isso, em relação ao que foi feito anteriormente. Então, basicamente é isso que tento apresentar aqui nesta pesquisa. Olha aqui uma situação interessante. Em 2016, menciona que o retorno voltou a ficar positivo com a expectativa de reaquecimento da economia e prospecção das ações brasileiras. Tem uma referência. Então, isso pode fazer algum sentido em relação aos resultados que eu tenho percebido das ações do Ibovespa, do IBRX, e pode ter relação com essa abordagem, com esse ponto apresentado por Moraes em 2016. Então perceba que essa informação, foi possível fazer esse tipo de análise, esse tipo de comparação, a partir do momento em que eu fiz a leitura, eu referenciei esses trabalhos na introdução e basicamente também no referencial teórico. Então, é para você ter uma dimensão de como funciona o raciocínio. E aí também foi feito um desmembramento na tabela 3 quanto ao desvio padrão, explicando também por que é 29,62 no caso aqui do Bitcoin e assim por diante os demais itens. Vamos mais adentrar quanto a essa explicação, não é o objetivo nesse momento, mas é você compreender como funciona o raciocínio. Na tabela seguinte, e aí para uma análise quantitativa, que é uma pegada um pouco distinta para algumas outras áreas que vão trabalhar com estudos mais qualitativos, eu vou apresentar aqui uma matriz de correlação. E aqui eu vou explicar rapidamente o que é ela, só para você entender o contexto do que é que eu estou fazendo na pesquisa científica. Porque muitos dos trabalhos, ou do explicar o que é um referencial teórico, explicar o que é uma metodologia, explicar o que é uma análise de resultados, sem fazer uma exposição clara de como é e como funciona e como se aplica isso, fica às vezes um pouco limitado o seu entendimento. E aqui eu quero facilitar esse processo para você. Pode parecer para alguns inicialmente, que estão tendo contato agora, algo aparentemente muito difícil. Na verdade, não é difícil. Você faz esse tipo de cálculo em softwares estatísticos básicos, inclusive com o próprio Excel, você consegue fazer esse tipo de cálculo. Então, obviamente, se você entender o raciocínio é o ideal. Mas mesmo que você não entenda exatamente o raciocínio de como fazer, na mão, vamos dizer, o cálculo, mas você entender como roda, como trabalha com isso no software, é um bom início, tá certo? Então aqui tenta-se buscar se existe alguma correlação forte, né, entre os tipos de investimento em relação a eles mesmos. Ou seja, qual é a relação do Bitcoin com o Ibovespa? Essa relação aqui é 0,043 e assim por diante. Perceba que alguns números estão aqui bem próximo de 1. Por que que o Bitcoin está número 1 aqui? Porque o Bitcoin em relação a ele mesmo é uma relação perfeita. Então, por isso que é 1. A relação, quanto mais próxima de 0, é uma relação que está, digamos, em sinais em mão contrária. Não tem uma relação muito próxima ao comportamento. Se uma ação sobe, se um título sobe, o outro não está tendo um comportamento semelhante. Perceba que existe uma relação muito próxima quando você compara o IBRX aqui com o Ibovespa, quase 1. Isso aqui não me surpreende porque o IBRX e o Ibovespa são carteiras montadas a partir de ações da Bolsa Brasileira, atualmente chamada de B3. Então, o Ibovespa representa em torno de 63 ações e o IBRX 50 ações. As empresas que constam aqui no IBRX, elas estão integradas também no Ibovespa. Então, a diferença de ações ou de papéis é pequena,
Então, em virtude disso, provavelmente explica por que o valor aqui está muito próximo de 1. Então, uma relação muito perfeita aí. E aqui mostra também a correlação, né? Que ela está significativa ao nível de 1%. Isso é um bom sinal para dizer que é uma correlação muito forte e que ela é significativa. Não é algo por acaso, é basicamente esse o raciocínio. Não vamos entrar aqui em questões pormenores quanto a isso. E aqui, mais uma vez, já vou apresentando a relação desses resultados iniciais com alguns estudos anteriores. Então, aqui, apresento aqui, corroborando os estudos de Agarwal, Santosh e Baird de 2018, o Bitcoin apresenta correlação negativa com grande parte dos ativos analisados. O que ocorreu aqui? Relação negativa, 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 e assim vai. Então, esses resultados negativos indicam que quando uma ação, o ouro, por exemplo, o valor do ouro está reduzindo, o valor do Bitcoin está aumentando, a cotação do Bitcoin aumenta. Então, se uma simulação, se o ouro, uma certa quantidade de ouro reduziu de R$100 para R$80, isso foi uma diminuição. O Bitcoin, uma porção de Bitcoin, digamos que esteja em torno de R$100, ela provavelmente aumentou, vamos supor que para 110. Então, a relação aqui é contrária. Quando o ouro diminui, o Bitcoin sobe. Então, é basicamente esse tipo de informação aqui que esse sinal vai apresentar. Então, só para você entender um pouco do raciocínio. E aí, avançando um pouco mais, é basicamente feita esse tipo de comparação inicialmente quando se fala sobre a correlação. Eu não vou entrar aqui em pormenores de como é que é feito o cálculo da covariância e assim vai. Mas foi feita a apresentação da operação com o Bitcoin e sem o Bitcoin, sem as criptomoedas. Perceba que é isso que diferencia e avança em relação a esse trabalho do que poderia ser feito apenas com análise descritiva. Então, o plus deste trabalho é exatamente fazer esse tipo de comparação e análise, atender, obviamente, à proposição e o objetivo da pesquisa apresentada. E aqui vai basicamente, mais uma vez, citei a tabela, eu vou explicar os resultados, a implicação que isso pode trazer para os investidores. E assim, nessa tabela 7, foi apresentado os dados do comportamento com o Bitcoin na carteira de investimentos e um resultado sem o Bitcoin na carteira de investimentos. O que é que isso implicou? Isso implicou aqui nessa tabela final, que apresenta uma síntese muito bem feita, vamos dizer assim, que faz a relação apresentando qual foi o comportamento do Bitcoin das carteiras com e sem. E percebe-se que, em geral, o comportamento do Bitcoin é melhor ele constar na carteira do que ficar de fora. Perceba que os resultados eles são superiores. Isso aqui é obtido com base numa relação que leva em conta o desvio padrão e o índice Sharpe, que é um indicador financeiro de análise que é bastante útil. Então, basicamente é esse o raciocínio. Então, indica essa pesquisa aqui que usar o Bitcoin, usar as criptomoedas, no caso especificamente o Bitcoin, é uma melhor alternativa do que trabalhar com os investimentos sem o Bitcoin. É importante sempre mencionar na pesquisa que existem limitações quanto ao período analisado e assim por diante. Mas, basicamente, é esse o raciocínio que foi empregado. E aqui, no texto científico da escrita, está deixando muito claro que, mediante estes dados, evidencia-se que os retornos dos portfólios são maiores em carteiras contendo Bitcoin, chegando a oferecer uma diferença de quase 6% em 2017 e assim vai. Então, estou explicando aqui, deixando muito claro que na minha proposição de pesquisa, então, o Bitcoin ele é uma alternativa interessante de colocar ele no seu portfólio de investimento. Basicamente, é esse o raciocínio. E, por fim, é feita uma análise aqui que fecha a análise de resultados. Perceba que a pesquisa trabalhou aqui com a exposição de 7 tabelas. Isso aqui é divergente, pode diferenciar em virtude da pesquisa que você está fazendo, o tamanho, a complexidade que está sendo envolvida. Mas aqui o que ditou o uso de 7 tabelas foi a minha pesquisa, não é porque eu queria trabalhar com 7 tabelas. Então, basicamente, é esse o raciocínio. E aqui nós concluímos essa etapa
da análise de resultados. Imagino que você esteja bastante empolgado com a conclusão e o andamento do seu trabalho. Os demais vídeos que já foram até então apresentados, você entendeu como funciona cada um dos elementos. Agora, falta você dar um passo a mais, que é a análise das considerações finais, ou seja, como fazer a conclusão do seu trabalho. Para isso, vai existir um vídeo, um card aqui ao lado aparece, que vai constar este material para que você possa dar esse passo que está muito próximo da finalização do seu trabalho e da sua pesquisa científica. Então, recomendo fortemente que você finalize esse processo. Ao final também deste vídeo vai aparecer uma playlist com todos esses vídeos para que você possa também, caso queira, clicar lá e participar do processo do início ao fim, o passo a passo, ok? Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo materiais como este, dessa qualidade. Também, se você quiser ter um feedback, um retorno das perguntas que são bastante úteis, bastante interessantes, que eu vejo aqui na descrição desses vídeos, eu respondo elas no canal do Telegram. Existe o link na descrição desse vídeo que você pode acessar e lá você pode integrar este grupo e você receber as respostas, o áudio, um escrito contendo as respostas ou a explicação sobre as questões apresentadas nos comentários deste vídeo. Demais materiais, além do que consta na playlist, também constam no podcast Contabilidade Societária, inclusive com material exclusivo para o podcast. Então, alguns elementos teóricos, algumas definições, elas vão constar apenas no podcast. Então, fica a informação para você, caso queira, procurar no seu agregador de podcast de sua preferência e lá você pode passar a seguir este podcast. Aguardo você na nossa próxima aula e até mais. Tchau!